400 mil pessoas pegam os trens por dia. Nossa, 400 mil pessoas por dia. Isso é a população, né, de quantas cidades de menor porte. Estamos vivendo mais? Sim. Nunca vivemos tanto quanto nesses tempos? Verdade. E aí, que sentido dar à vida depois de uma certa idade? Vera Brandão, que é pedagoga, antropóloga, doutora. Que elegância você! Você tá ficando cada dia mais elegante, mulher. Acho que é de vir aqui ao programa. Nossa, mas a outra vez que você esteve aqui, você estava poderosa com as suas amigas. Hoje, de novo. Aliás, isso é autoestima. Também, porque você também não é mais uma jovenzinha, assim como eu. Não. Então, a gente se fica meio acabada, tirada também. É preocupação, né? Eu acho que é uma coisa que vem de dentro. Que é o próprio, é o que a gente vai falar um pouco isso de hoje, quer dizer, o sentido que você dá para a sua vida, não é? Então não é só o cabelo arrumado, a maquiagem, a roupa, é alguma coisa que vem de dentro da sua posição na vida, do seu sentido, das coisas que você faz e gosta de fazer, que é o meu caso. Que é o seu caso, isso está estampado no brilho do seu olhar. Que bom. Eu gosto do que faço, ela passa isso pra gente, né? Bom, vivemos mais, temos mais saúde, né? Agora, viver mais, viver bem e mais, pra quê se a minha vida não tem sentido? É o que algumas pessoas colocam. Não, minha vida não tem mais sentido. Tudo bem, tá, tenho 60 anos, 65, mas, sabe, se o mundo acabasse amanhã, se eu morresse também, que ótimo, acabou, porque eu tô de saco cheio dessa vida, desse mundo, dessa violência, desses políticos, desse tudo. Eu ouço isso muito. Bom, e fico preocupada comigo também. Falei, nossa, será que eu vou entrar nessa também daqui a pouco? Né? Por quê? Que sentido eu preciso dar a essa vida? Em contrapartida, Vera, a gente tem pessoas de 70, 80, 90 anos que estão cheias de objetivos e sonhos e vida. E aí? Eu acho que, assim, como eu sempre falo, não existe nenhuma regra, nenhuma receita de como viver bem ou envelhecer bem. Acontece, assim, que muitas vezes, especialmente quando você é mais jovem, né, a maioria das pessoas, numa certa idade, uma certa fase da vida, elas vivem para o trabalho, né? Você tem filhos, você tem uma família, né? Então quer construir um futuro. Quer construir um futuro, então você está muito focado numa coisa mais imediata. Você nem para pensar qual é o sentido. O sentido é quase de sobrevivência, não é? Você ganhar, você criar os filhos e tal. Algumas pessoas, evidente, têm uma perspectiva um pouco mais ampliada e têm uma vida espiritual mais elaborada. Quer dizer, são pessoas que buscam esse outro sentido, que não é imediato, que não é imediatista, que é de construir uma vida e, hoje em dia, muito claramente, né, de consumo. Né? Então, tem uma parcela grande que está focada nisso, quer dizer, você progredir para consumir, que é um problema da nossa sociedade. Isso. Mas você tem algumas pessoas, mas poucas, menos, né, em termos comparativos, menos pessoas que se preocupam em alguma coisa além do que aquela necessidade imediata de consumir, de ter. De ter, de consumir, enfim, de pagar conta, enfim, essas coisas. Até essas coisas do cartão de crédito que você estava falando. É um pouco isso. Quer dizer, as pessoas se endividam, estouram o cartão, têm o cartão retirado, às vezes, pelo marido, coisa assim, algumas mulheres, enfim, entram no vermelho, pagam juros e tal. Por quê? Porque elas compram mais do que elas podem e muito mais do que necessitam. Uma coisa que eu venho falando muito é assim, que hoje, né, na minha idade, cada vez mais eu preciso de cada vez menos. Que idade você está? 62. 62. Então, assim, as coisas que eu preciso hoje em dia, elas são poucas coisas. Porque, assim, a minha vida está plena de realizações, de coisas que não custam dinheiro, que são coisas internas, né? Agora, eu tenho 62 anos e faço um caminho de busca de sentido que foi ao longo da vida. Então, isso não é todo mundo que faz, né? Algumas pessoas que despertam para isso, às vezes desde jovens, e têm essa perspectiva de, claro, você precisa viver, você quer progredir na profissão, mas você tem uma outra busca, né? Que é essa história que eu chamo de além de.
né? Que é o que eu trabalho um pouco na questão do livro. Quer dizer, existe, e é uma necessidade humana, essa busca do além de. Não é uma necessidade que nasceu na nossa época. Isso vem dos nossos ancestrais, né? O homem só se torna homem quando ele tem a consciência da morte, quando ele tem a consciência da finitude. Então, a partir desse momento, ele começa a perceber que, no caso, né, dos nossos ancestrais, não adianta ter a caça para aquele dia, não adianta comer naquele dia. Ele vai precisar comer no outro e depois. Então, do ponto de vista da antropologia, tem vários estudos, que não é o caso aqui, que mostram essa construção de sentidos que o homem vai buscar diante da finitude, né? Quer dizer, a finitude, ela é inevitável. Nós podemos viver mais, podemos viver 100 anos. Sim, mas no ciclo de vida, a finitude está imposta. Então, a busca desse sentido, que é além de, ela não está ligada a nenhuma religião especial, a nenhum rito especial, né? E aí que vem a questão da diferença entre religiosidade e espiritualidade. E a espiritualidade, a pessoa que está mais envolvida, ela vive melhor? Sim, sem ela dúvida. Busca um sentido maior, dá um sentido maior à vida dela. Exato, porque daí não é só não são coisas apenas materiais, coisas imediatas. É uma coisa que você tem uma perspectiva de futuro, que não necessariamente é o progresso material. Existem muitos estudos que dizem, inclusive, que se você tem uma vida espiritual, e aí a espiritualidade é uma coisa muito ampla, né, muito mais ampla do que apenas a religiosidade, você tem, mesmo no momento difícil, seja de vida pessoal ou mesmo quando você tem algum problema de saúde, a recuperação, primeiro o enfrentamento da dificuldade, segundo a superação. Ela é muito mais eficaz, né, do que quando você é uma pessoa que está desiludida, que está, como você falou, eu tenho 65 anos e se o mundo acabar amanhã, tanto faz. Se você tem uma perspectiva, se você tem uma busca espiritual no sentido amplo, né, de comunhão com os outros, porque daí a espiritualidade, ela tem um movimento que a gente chama de solidariedade, de bioética, né? O que é isso? Quer dizer, é um envolvimento com os outros, não só com as pessoas próximas a mim. O bem que eu posso fazer... Mas pode começar pela rua, pelo bairro, pela sociedade como um todo. Você começa de quem está ao seu lado. Mas é um movimento que, assim, é como se você quisesse abraçar o mundo, no sentido de um abraço fraterno. Eu acho que isso é espiritualidade e isso é atitude frente à vida. Existem estudos que comprovam que as pessoas envolvidas, né, com a espiritualidade, com a comunidade, daí entra o trabalho comunitário e tudo mais, tem mais saúde, inclusive. Exato. Saúde física, não somente a mental. Não, porque existe assim, o que é saúde, né? Isso é uma coisa interessante. A saúde não é necessariamente a ausência de doença. Isso. É um equilíbrio entre o físico, o psicológico e o espiritual, né? A dimensão espiritual entra aí, mas ela é menos falada. Então, a saúde é um equilíbrio do nosso organismo como um todo. Então, você pode estar super saudável, você vai no médico, faz todos os exames, mas você não está bem. E esse não está bem porque se você não tem nada, se o médico diz que você não tem nada, os exames não mostram nada. Onde é que está o problema? Exatamente. Então, o problema é um desequilíbrio, uma desarmonia entre corpo, espírito e a parte psicológica. Para quem está se identificando com a sua fala, com a nossa conversa aqui, por onde que ela começa? Eu quero buscar, né? Você que está me vendo aí, diz assim, nossa, bacana, é isso que eu preciso dar um sentido à minha vida. Eu não tenho religiosidade nenhuma, não tenho espiritualidade, não acredito em nada, mas eu preciso buscar. Por onde que ela começa, Vera? Olha, eu acho que a busca começa dentro da gente mesmo. Se você tem se você se questiona sobre isso, você já começou. Ótimo. Porque, assim, tem milhares de possibilidades, né? Mas tem muitas possibilidades. Cada um tem que achar o seu. Porque, vai encontrar a própria resposta. Exato. A resposta está dentro de si mesmo. Exato. Porque, assim, eu posso falar assim, olha, faça isso, faça aquilo. Mas eu estou dando uma receita que, para mim, faz sentido, mas não necessariamente para o outro. Entendeu? Então, é assim... Sim, claro. Se eu faço a questão, se eu me pergunto, eu já comecei o caminho.
Porque eu sempre falo, muitas das respostas que a gente procura fora, elas estão dentro da gente, né? Então, essa força vital, né? Ela está dentro da gente. Então, para você, quem está muito desiludido, quem está muito desesperançado, deve perguntar assim, por que está tão desesperançado e por onde começar? A pessoa tem que achar o próprio caminho. A resposta está dentro de si próprio. Está. Ela precisa se perguntar. Ela precisa se perguntar. E o impacto disso na terceira idade... É fundamental. É fundamental. Agora, o que eu abordo no livro é o seguinte, a gente fez um trabalho de entrevistas com... Tem entrevistas aqui? Tem depoimentos. Depoimentos. É exatamente isso, a gente foi ouvir os idosos para perguntar o que era a espiritualidade, como é que tinha sido o caminho da espiritualidade ou da religiosidade. E assim, o que eles nos dizem é o seguinte, esse é um caminho de vida inteira, não é um momento que, de repente fez assim. Começou lá na família, lá ainda quando pequeno. Exatamente, as raízes mais fortes, tanto para você construir a sua religiosidade, espiritualidade, como para você negar, a raiz está na família e no grupo social que você vive a sua infância, a sua adolescência, né? Então, não quer dizer assim que filhos de pais religiosos vão ser religiosos, ou você... Não é isso, mas a semente até da discordância e da negação está nessa fase. E aí é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva, que não dá para você medir. Agora, é evidente que com o envelhecimento, essas questões, até por questões de saúde, quando você tem uma fragilidade, você começa a pensar o que tem o além de, porque eu posso ter tudo, todos os bens de consumo, eu posso ter uma vida muito confortável, mas eu sou vazia internamente, então eu não sou feliz. Né? O bem material não me traz felicidade, ele me traz conforto, sem dúvida. Não estou negando isso, mas eu acho que a gente precisa pensar que a vida não é só isso. Só conforto não basta. Não. Esse vazio é um horror. E isso você vê em todas as camadas da população, em todos os níveis educacionais. Então não é uma coisa que eu tenho e você não tem, ou ele não tem. Não, é uma coisa geral. Da sociedade, consumista que a gente vive, principalmente. Né? Agora, é evidente que tem muitas pessoas que estão nessa busca, estão nesse caminho. Nós fomos ouvir alguns idosos, exatamente porque... Quantos vocês ouviram? Nós ouvimos 10 idosos, mas temos 8 narrativas apenas, porque a gente faz um contrato de livre e esclarecido de consentimento, né? Porque isso é uma pesquisa acadêmica. Uma dos entrevistados houve um problema técnico na entrevista. Nós não conseguimos remarcar a entrevista com ele e a entrevista foi descartada por problemas técnicos. A outra pessoa, na hora que estava tudo pronto, que a gente devolve a entrevista para o narrador, ela tirou a autorização. Então, longevidade, espiritualidade, narrativas autobiográficas. É da São Camilo. Onde que se encontra? Então, o livro está sendo vendido na livraria Martins Fontes, da Doutor Villanova, que é na Vila Buarque, e eu tenho um telefone que, mas que eu não consigo Pode lembrar. dar. O telefone para aquisição é 3539-2080. 3539-2080. www.portaldoenvelhecimento.org.br para você conhecer mais dessa mestre em pedagogia e doutora em antropologia, a nossa querida Vera Brandão. Deve estar bem interessante esse livro, hein? E você se identificou? Busque, a resposta está aí. Querida, foi muito boa a nossa conversa, viu, meu amor? Muito boa. Que legal, né? Você viu? E às vezes é isso, a gente busca, onde está essa resposta? Está aqui, dentro. E pode ser que você esteja convivendo com uma pessoa na terceira idade, né? Nessas condições. Então, esse além de ter conforto, legal, todo mundo precisa, gosta, né? Claro que a gente gosta. Mas e se continua esse vazio? Por quê?